Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta edição do Café com Prosa. A Secretaria Municipal de Educação e Governo de Campo Norte agradece cada um pela presença. Hoje nós estamos aqui no bate-papo maravilhoso com essas mulheres pioneiras aqui do nosso município. Quero aqui apresentar para vocês a Mazinha, aqui de Campo Norte, né, Mazinha? A dona Elza, né? O pessoal fala Elza da Matinha, não tem como, né, dona Elza? Quero também apresentar para vocês a dona Luzia. Luzia de quem mesmo? Do Chimireiros. Não tem jeito, né? Que Luzia que é? Do Chimireiros. E a Lena, né? Do Aribe, isso mesmo. Então hoje nós vamos fazer um bate-papo com essas mulheres maravilhosas que tem muito a nos passar em homenagem ao Dia da Mulher. E nesse momento quero convidar aqui, né, o prefeito Cleomar para fazer a abertura do ouvido, dar uma boa noite para os nossos ouvintes e para todas as pessoas que estão aqui presentes nesse evento. Obrigado, Flávio. Boa noite a todos os presentes, familiares das nossas convidadas. Quero dizer que esse projeto se deu início, nós estamos na quarta edição, quinta edição, e é um momento muito importante para nós, onde a gente buscou uma forma de reconhecer as nossas personalidades, as nossas cidadãs campinortenses, as nossas pioneiras, as pessoas que ajudaram a construir a história do município de Campo Norte, uma homenagem em vida. Então esse é o nosso momento. Quero agradecer a todas as nossas convidadas por aceitarem o nosso convite, parabenizar mais uma vez a nossa equipe da Secretaria de Educação, Fernanda e Flávio, pela organização do evento. Sejam bem-vindos e teremos uma boa noite de café com você. Isso mesmo. Quero aqui passar a palavra para o Edmilson, para ele dar uma boa noite também para todos. Boa noite a todos. Que bom, né, estar aqui hoje comemorando o Dia Internacional, né, da Mulher. E eu quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês que aqui se faz presente. Eu quero aqui agradecer também, né, nossas pioneiras aqui, a Mazinha, a dona Elza, a dona Luzia, a dona Helena, por ter recebido esse convite de estar aqui contando aí a história de vida deles pra gente, né? Buscando daí lá atrás o que eles passaram e para hoje nós está aqui relembrando aí o passado delas. Com certeza tem histórias boas, às vezes tem histórias amargas, mas sim, é um bate-papo. Eu agradeço a cada um de vocês, vocês terem vindo aqui. O mais aí, meus parabéns a todas as mulheres, ao nosso município de Campo Norte, e que Deus abençoe a todos. Quero convidar aqui neste momento para dar uma palavra representando a mulher Campo Norte do Legislativo, a Vanilara, para dar uma boa noite para todas as mulheres aqui presentes, para todas as mulheres ouvintes também. Ela que representa muito bem mulher na Câmara de Vereadores. Aí. Roberto, onde? Pode ser lá. Boa noite, pessoal. Quero cumprimentar a dona Lena, dona Luzia, dona Elza e a Mazinha. Saber que hoje, né, estaremos ouvindo histórias, ouvindo relatos da vida delas. Parabéns a vocês, foram muito bem escolhidas. Parabéns a toda a família que está aqui para assistir. E a você, Fernanda, Flávia, tem meu respeito. Meia década de café com prosa, né? Que possamos contar uma década e muito mais, né, daqui para frente. E a todas as mulheres aqui presentes, a todas as mulheres de Campo Norte, que nunca nos falte respeito, oportunidade e reconhecimento por tudo aquilo que a mulher faz por Campo Norte e por todo o Brasil. Um forte abraço, Cleomar. Isso mesmo, muito obrigada, Dani. E nesse momento eu passo a palavra para a secretária municipal de Educação, Fernanda Tirindelli, para dar uma boa noite para vocês e deixar sua mensagem.
Boa noite a todos que estão aqui presentes, nos acompanhando, familiares das nossas convidadas, equipe da educação, da secretaria, empresários, a todos os amigos que se fazem presentes e a todos que nos acompanham de casa pelas redes sociais. Já é a nossa 5ª edição e todo ano nós nos emocionamos, sorrimos muito também com histórias inusitadas que são contadas aqui. E o mais importante, esse momento fica registrado, porque a maioria das histórias conflui também com a história da nossa cidade. Então fica com um registro histórico para os nossos alunos, para as famílias, para o futuro, quem quiser revisitar a entrevista, a título de conhecer melhor as histórias de cada uma, ou a título de conhecer um pouco da história da nossa cidade, fica lá registrado, só revisitar. Bom, de maneira especial, eu desejo uma boa noite e as boas-vindas às nossas convidadas. A Mazinha, filha da Dona Cif, que com certeza nós vamos querer ouvir aqui também, mas já fica o convite para o próximo ano. Nós sabemos da história de vocês e queremos muito ouvir a Dona Cif na próxima edição, né, Camar? Dona Elza da Matinha, nós temos carinho especial também pela senhora. Agradecemos muito o convite. Lembrando a presença, a Dona Elza, a Dona Luzia e a Dona Lena são mineiras que vieram para Campo Norte ainda na infância e adolescência e aqui constituíram família, construíram as suas histórias. E nós vamos ouvir um pouquinho. Dona Luzia, seja muito bem-vinda. Dona Luzia é mãe da Cleonice, que trabalhou conosco na educação, se aposentou recentemente. Fica o nosso abraço, Cleonice, também. Dona Lena, seja muito bem-vinda. Para quem não sabe, ela é tia do Galvar. Então fica aqui o nosso coração agradecido pela presença de todas vocês aqui hoje, tá? E agora nós vamos começar o nosso momento de fala com vocês para conhecer um pouquinho da história de cada uma. É isso mesmo. E eu tenho uma pergunta para vocês, né? Para a gente falar com o nosso público que está aqui presente, com os nossos ouvintes. A gente sabe que todas vocês são casadas e eu gostaria de saber quantos anos de casados vocês têm, quantos filhos. Combinado? Vou passar o microfone. Boa noite a todos. Fiquei muito feliz por esse convite. Eu não esperava tanto assim, mas Deus preparou dessa maneira, estou muito contente. Eu me chamo Maria Flores Marques de Souza, tenho 2 filhas maravilhosas e tenho 2 netos, uma netinha e um netinho, Pedro e Melissa. É a alegria do meu lar. Estou muito contente. E estou com 38 anos de casado. O meu esposo chama Saulo de Souza, o Saulo do Poço, que todo mundo conhece. Eu tenho só que agradecer. Gratidão. Muito obrigada. Boa noite. Eu me chamo Elza, todo mundo me conhece por Elza. Então, eu quero agradecer as pessoas que fizeram esse convite. Estou muito feliz. Só tenho que agradecer. E, vamos dizer, hoje, eu tenho 60 anos de casada. Meu esposo, ele chama Oswaldino, mas ninguém conhece, só conhece por 5, né? Então, eu sou muito feliz por ter ele ao meu lado, porque hoje o casamento de 60 anos, põe lá, viu? É muita terra. Né? Mas eu estou feliz, graças a Deus. Então, gente, eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, né? Para a gente ter esse, como fala? Café. Foi a primeira vez que eu vi. Então, gente, só tem como agradecer. Agradecer a minha nora que está ali, a Vanildes, a Valderez, ali, a Valtina, a Miriam, a minha neta também que está aí. Então, para mim, é um convite, foi um convite especial, né? Eu tinha 3 filhos. Aí Deus levou um, aí ficou 2.
O tio Rogério, né? Que o Rogério Deus levou. Agora, filho mulher, eu só tenho nora e neto. E os netos são quantos? 7 netos. Rapaz, eu tenho 8 netos. E eu amo meus netos, amo os filhos, meus bisnetos, que a mãe, meu Deus. Mora dentro do meu coração, tá, gente? Então, quero agradecer e muito obrigado por boa noite a todos, família aqui presente. Olha, meu nome é Lucia Dalva. Eu sou casada há 58 anos, 4 filhos, 11 netos, um bisneto. Graças a Deus que eu ganhei esse bisneto agora, né? Que eu já estava de idade, já estou de idade, mas não ganhei um bisneto, mas agora eu tenho, né? A alegria da família também. E a gente agradece, né, por esse convite, que a gente veio assim voando, a gente não sabe, né? Mas é surpresa, eu sei, isso é surpresa. E a gente agradece cada um de vocês que me fez esse convite. E os presentes que estão aqui, todas as pessoas, amigas, né, companheira que estão aqui presente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu fiquei muito agradecida pelo convite. Para mim foi uma surpresa, viu? Surpresa. E eu, feliz demais, é. Mas aí preocupada, mas convidada, eu não tenho nada para me ler, para mim o que eu vou dizer lá. História de vida. É, então, que é história de vida? A minha vida tem muitas histórias, gente. Não tem nem como eu contar, só vou contar a história da vivência de pai, mãe e filhos, né? Então, sou casada há 56 anos, a gente fez 56 anos de casado, dia 28 de dezembro. Dia 28 de dezembro. Então, 3 filhos, né? Amo muito meus filhos, viu? Amo muito meus filhos. E eu sempre falo, eu sem meus filhos não sou nada. Sou nada sem meus filhos. Amo eles. Graças a Deus, Deus não deixou nem mudar lá fora, né? Tudo pertinho de mim. Graças a Deus. E tem 7 netos. Eu tenho 7 também. Eu tenho 7 netos. E tem 2 bisnetos, um casalzinho de bisneto. E sou feliz, viu? Ai, eu tô esquecendo de falar o nome do esposo, né? Tô ficando esquecida. Pois é. Esqueceu do marido. Pois é, meu esposo é Eurípides, né? Nós já comemos muito feijão junto. Muito. Nós já lutamos muito na nossa vida, viu? Foi puxado, viu? Nossa vida foi puxada. Então tá. Obrigada, né? Venceu a luta mais apertada, né? Então tá, brigadão. Desculpa as fases. Dona Helena, eu fiquei curiosa. No início, a senhora disse que escolheu o nome da senhora. O nome da senhora não tem a letra H, porque a senhora escolheu o nome com a letra E. Ao se registrar para se casar, conta para nós como foi isso. A senhora não tinha registro até quando a senhora foi se casar. Ah, certo. Por que razão? O Eurípides é Eurípides. Eu falei, eu vou colocar a letra E também. Acaba de o amor está no ar, né? Eu falei com o Medrinho, você pode colocar com letra E? Pode, senhora, escolhe. Falei, é letra E, mano, que aqui vai pegar, deu Eurípides é eu. Foi isso aí, viu?
Que bem surpresa também, né? Pela minha vez, mas tá bom. Agora eu vou descobrir os protocolos aqui, não. Eu não me encontrei ali na pergunta. Como a minha pergunta é para Dona Luzia, além da referência de a Luzia do Gimenez, eu tenho outra referência dela. Eu falo que todas as vezes que eu olho para Dona Luzia, eu sinto um cheiro de infância de merenda escolar, que ela era merendeira ali onde funciona o depósito do supermercado padrão, naquela época era uma escola. E lá eu era aluno, eu e a Gleide, a gente era alunos ali, naquele tempo chamava de jardim. Então a senhora também foi servidora pública. Conta um pouquinho para nós dessa fase, desse trabalho, dessa história na vida da senhora. Olha, isso foi tão maravilhoso para mim e é até hoje, né? Porque eu gosto mais de criança, né? Demais mesmo. Gosto de todo mundo, mas quando falo criança. E aí. E eram muitos, eles eram acho que uns 40, né, naquele lugar. Jardim, gente. Lá era, não sei se alguém lembra, era só de tijolo, a casa, um casarão velho, nossa, aquela coisa mais esquisita, né? Mas era tão bom, gente, aquelas crianças lá dentro. Não, e a hora da merenda? Cada qual queria chegar na frente. Ah, merenda da Dona Luzia, merenda da Dona Luzia, sabe? Aí, olha, essa aí foi era empolgadinho com a merenda, sabe? Que a gente fazia. Mas, eu comecei em 79 e em 86 eu passei para a coordenação, né, da merenda. Fiquei uns 7 anos por aí, só da merenda. Lá na fazenda, né, gente, eu comecei lá na fazenda Barguemeiro. Aí a gente vinha para cá, fazia as formação, de merendeira, que aprendia a fazer tanta coisa boa, né? E aí a gente via, aí meu marido, né, foi eleito, né, e a gente foi obrigado. Eleito vereador, né? E aí. Por isso que ela virou coordenadora. Aí eu fui para ser coordenadora, né? Aí nós veio que vir, né? Aí eu ainda falo assim, eu estava contando uma história que quando eu trabalhava, de que eu comecei, né, aquela frição, e eu estava, logo eu fiquei gestante do meu caçulo, né? E aí naquela época a gente só tinha 3 meses de licença. Aí, quando ele fez 3 meses, né, tão pequenininho, eu largava ele e eu ia para a merenda. Lá onde é que eu fazia merenda para eles, né? Eu não sei se você lembra, Cleomar. Aí, o dia que eu larguei ele em casa, com os irmãozinhos, deixei o leite, né, a mamadeira tudo tampadinha. E aí, deu hora de eu mamar. E aí eles pegaram, foram dar mamar para ele, por chorar e vomitar. E aí não mamou leite. Aí o que eles fizeram? Puseram carninha, levou lá, para mim amamentar ele lá da merenda lá, sabe? E aí foi logo muito tempo desse jeito, tinha que levar ele lá. Ele não mamava leite. Não pegava uma madeira de jeito nenhum. O plantineiro. Gente, coisa até ficar grande, eu não mamava. E na escola, que aí eu comecei a estudar de novo, né, gente? Eu estava com 8 meses. Eu comecei a estudar, que eu prometi para o Iurense. Falei, olha, eu posso até ir para a rua, mas eu tenho que voltar a estudar. Se não for, eu não vou, você vai lá naquela Câmara de Vereador só passeando, então, só que eu preciso, né? E eu não vou, não. Mas com meus 2 filhos mais velhos, já tinha terminado o estudo na fazenda, né? Porque vai até a 4ª série. Aí eu já tinha perdido 2 anos, gente, de aula, né? De escola. Aí eu resolvi vir, falei, só porque eu vou estudar também.
Aí eu ia estudar, gente. Quando dava a hora da merenda, eles pegavam um caçulinha, levavam de amamentar lá na escola e trazer ele a dormir. Gente, que dificuldade. Meu pai do céu. Vocês imaginam? E eu trabalhava, quando eu passei coordenadora, era o dia inteirinho. E 7 horas ia para aula, né? Aí eles falavam assim, não, Luzia, você pode trazer o colchão pra cá e você tá morando no colégio, né? E eu falava, não posso ainda mudar pra cá, não, vou ficar desse jeito. Gente, eu tenho história boa demais, né? Aí eu vou até chamar pra outros falar, senão eu vou falar demais. Beleza, dona Luzia. O Edmilson vai fazer uma pergunta agora para dona Elza. Dona Elza, a gente sabe que até hoje a senhora é empresária, mexe com comércio. A gente gostaria de saber como foi o início para implantar o Grupo Matinha. O Grupo Matinha, o Grupo Matinha, quando a gente começou lá, era assim, era uma casinha bem pequenininha e tinha só 6 meses. E aí foi logo que o Rafinha casou, né? De recém. Aí nasceu pai, a Vanilde. Chegou a Nora. Essa Nora veio para agregar, é que coisa. Chegou da hora. E vai nós. Aí põe lá que fogãozão caipira. E de noite a gente matava a galinha caipira, feijão. E de manhã levantava e rifava as panelas. Vamos fazer o começo. Feijãozinho comigo. Eu fui a primeira pessoa na Belém Brasília que fiz o feijão tropeiro. Eu ganhei da tua fé. Eu aprendi a fazer em Belo Horizonte. Que legal. Foi começando e a gente vai daqui, aí um pouco a gente fez lá uma lanchonetinha, veio uma guiria, e os caminhoneiros começou a comprar o churrasco. Que não era churrasco, era comida caseira. Cadê o churrasco? Fizemos a churrasqueria e a Vanilson. Pode contar. Até tá Vanilson ali. A Vanilson, o Robinho, o Robinson, o Rogério era pequenininho assim. Era os garçons. Era os garçons? E eu lá dentro era cozinheira. Eu e a Celeste de uma mulher muito boa, nós era cozinheira, sabe? E aí Deus foi abençoando, colocando a mão, e cada dia mais, e a gente, Senhor, vem aqui, Senhor. E aí foi multiplicando novamente, a gente fez a churrasqueira, e graças a Deus, hoje chegamos aonde nós estamos e vamos chegar mais. Amém. Muito bem. Fernanda, agora você pode fazer uma pergunta para Mazinha, né? Mazinha, como é ser mulher empresária? Nós sabemos, eu desde a infância vejo você e a dona Cia administrando os negócios da família. E no nosso mundo nós sabemos que é muito desafiador ser uma mulher de negócios, cuidar da casa, se dedicar ao marido. Conta um pouquinho da sua história para nós. Fácil não é não, mas sempre Deus tá dando força, né? Porque meu marido está no serviço, atendendo o pessoal, já estou lá nas panelas, porque eu amo fazer comida. E faxina da minha comida, eu tenho até o nome, Madonna Limpeza. Adoro limpeza, eu gosto de muita organização, mas para mim isso aí é tudo, né? Então não é fácil, mas sempre Deus está me dando força para me vencer e quero ainda continuar vencendo todas as barreiras, porque não é fácil. Mas está com o Senhor, né? Vai nos abençoar em tudo, né? Então é isso aí, minha vida. E sempre a minha velhinha está junto comigo. Sempre a minha professora.
Você começou com seus pais e agora as meninas já ajudam também nos negócios, né? Aí eu lá já coloquei a Samara, a caçuda, tá já na frente, né? Eu tô doida pra entregar pra ela, mas ela sempre não quer aceitar esse convite. E a outra tá na linha também, já tá na vara com pescar. Porque eu dou a vara, mas quem tem que pescar são elas, né? Porque o futuro delas tá lá. Né? Eu tô precisando de aposentar. E é isso aí, a vida de dona de casa, o comércio, né? Nós estamos lutando, vamos crescer, né? E você começou lá com quantos anos, Marzinha? Eu tinha 14 anos de idade. Tá com 46 anos que eu tô na frente lá daquele posto, né? Eu até brinquei um dia com a minha mãe e falei, mãe, essa responsabilidade não é pra mim, que eu sou mulher. Era pro meu irmão, que é apelidado por fulano, que todos conhecem ele, né? Então, mas, como diz, é pra mim, né, envolver. Mas o meu irmão é tudo. Ele faz outras partes, porque tem 38 anos de casada, eu não sei o que quer fazer um sabão, não sei o que quer fazer matar um bolo, matar uma vaca, porque sempre ele é cunhado, não tá junto. E eu desejo de dar saúde pra eles o tempo todo, porque se for pra mim fazer esse tipo de coisa, não vou. Eu tá lá ajeitando, eu tô cuidando. Então, cada um no seu quadrado. Mas é isso aí, a luta nossa. Muito bom, e é uma história de família bem sucedida, né? Que começou com seus pais, você e o fulô fez a sucessão, vieram, né? A nora, o genro, depois os filhos e foram dando continuidade aos negócios. Muito bem, eu tenho uma pergunta agora para a Lena. Lena, eu quero saber de você como que você conheceu o Eurico. Me fala como você conheceu ele, foi onde e como é que era o namoro antigamente, como que foi? Me conte. Eu conheci ele, foi assim. Eles mudaram pra cá primeiro de Minas, Eles também é de Minas. Ele também é de Minas? De Minas. E aí nós mudamos pra cá, eles foram fazer visita pra nós. Daqui 15 quilômetros. Eles foram nos visitar. Foi conhecer as moças dizendo E aí nós fomos brincar de subir na árvore. eu fui brincar de subir. Árvore caiu com vento. E aí ele fez gaiando lá e nós estávamos brincando. Ele criança também, criança. Mas eu achei ele tão bonitinho, porque naquele tempo a menina usava só bermuda, assim. E ele andava de calça comprida, camisa de manga comprida. Nossa, ele estava lindo, viu? E aí isso aconteceu. Senti, né? Lindo. Tava lindo. E aí a gente morava distante, né? Depois nós comprou a fazenda de Pareia, eles de cá, nós comprou a fazenda do outro lado do Coro. Aí nós fomos morar perto, né? E aí sempre a gente falava que era namorado. Dizendo que a máquina aí foi namorado, mas só porque o namoro daquela época era de conversa e só de olhar, né? Só de olhar. Não, corguinho não existia. Não existia pular corguinho, não. E aí, pulava o corguinho para ir passear em casa. Tinha um corpo no meio. E aí, nós fomos gostando do outro e tal. E aí, nós já passou a namorar firme e o corgo que atravessava, separando a casa dele para lá, a nossa para cá, nós foi lá, cortou umas árvores para nós ver uns aos outros nas portas. Derrubou as árvores para ficar Ele vendo? lá da porta da sala e eu da porta da cozinha. Sempre e eu chegava lá na porta, ficava, olhava, quando a filha chegava lá na porta. Mas nem tchau não dava que não podia. Não podia? Seu pai era bravo, Lena? Era bravo. Era? Meu pai era bravo. Naquela época parece que todos pai de família era bravo, né? Pois foi assim o nosso conhecimento. Tudo bem. A idade? De namoro. Qual era a idade que vocês tinham, né? A idade que nós tínhamos, quando a gente chegou, assim, pensar que estava namorando mesmo, que não era só sonho, eu já tinha 14 anos. E ele é mais velho, 3 anos, né? E eu tinha 14 anos. E nós casamos antes de eu fazer 16 anos. Eu ia fazer 16 em maio e nós casamos em dezembro. Olha, casou muito nova.
Mas, assim, tá contando história de vida mesmo. Eu vou contar. A gente foi, com 7 anos, ia pra roça. Nós 18 irmãos, fez 7 anos, amanhã vai pra roça. Eu lembro a hora que, eu nem sabia que idade que eu tinha. Quando chegou a hora do almoço, meu pai estava trabalhando pertinho de casa, ele estava almoçando, eu fui pôr almoço para mim e falou assim, pois é, Helena, hoje você está fazendo 7 anos, amanhã você vai para a roça. Não. Eu fui para a roça, gente, foi 2 semanas chorando na roça, de saudade da mãe. Se de ver, 2 semanas. E aí, Mas tinha que ir, Helena, não tinha conversa, tinha que ir pra roça. Tinha de ir pra roça. Primeiro serviço que eu fiz na roça foi ajudar a arar a terra, arar de boi. E eu guiava o boi. Então é isso aí. Não tá. Dona Luzia, a senhora tem 4 filhos. Em casa de muitos filhos, sempre tem aquela história que tem um que é preferido. Lá na minha casa, eu acho que o preferido da minha mãe é o meu irmão. E a minha mãe tá bem ali ouvindo. Um abraço para minha mãe que tá aqui presente. Mas como que é lá na casa da senhora? Tem um que é preferido? Olha, eu ainda não achei esse momento de ter um mais privilegiado, não. Agora, deixa eu falar. Sempre o caçula eles falam que é mais preferido, não sei o quê. Aí o Clyde foi, né, Clyde? 8 anos caçula. Aí a gente fica assim, né, luxando, mas não era só eu que luxava, não. Os outros irmãos morriam mal de ele também. Não é só eu, né? Mas, assim como os 2 primeiros, né, que eu tive 2 filhos bem pertinho do outro. Aí a dificuldade, eles eram muito luxentos, que eram muito doentes, sabe? É naquela época que não existia vacina e tudo que tinha pegava mesmo. É sarampo, é tosse comprida, é tudo, sabe? É que é qualquer luxa, né, que fala agora. Aí, mas toda a vida eu tenho muito, muito amor mesmo nos meus filhos, que não tem. Eu olho, um tá bonitinho, olho o outro mais bonito, o outro mais bonito. É desse jeito. Não, não é falsidade, é de coração que eu amo mesmo igual. Não tem um mais melhor do que o outro, não. Tem aquele que dá mais trabalho, né, Dona Luzia? A minha mãe fala isso. Não, Flávia, não tem a preferida, não. Tem a que dá mais trabalho. De repente é isso, Fernanda, que dá mais trabalho. Às vezes o Fábio dá mais trabalho. Mais trabalho foi o caçulo. Ah, foi? Ele saía, ficava a noite inteira e eu não dormia de jeito nenhum. Aquela preocupação. Tinha dia que ele chegava, aquele lá aconteceu um dia, ó. Ele saiu para uma festa e foi para outro lugar. Ele chegou e eu tava passando roupa, não tinha dormido nem um pouquinho. Chegou de manhã cena. Imagina uma mãe ver uma coisa dessa, né? Imagina, né? Então, as dificuldades que a gente tem, mas nunca perdi o amor neles, né? Cada vez é amor, eu não aguento ficar muitos dias sem ver eles, né? De jeito nenhum, tá? Mas ele foi assim, para sair de casa foi o mais saidor, tá? Foi, né? Isso aí. Tá bom? Muito bom, Dona Luzia. Eu vou aproveitar a oportunidade. Também quero fazer uma pergunta para Dona Elza. Dona Elza veio de Minas com 6 anos de idade. Conta para nós, Dona Elza, o que a senhora encontrou quando chegou aqui em Campo Norte? Como foi essa chegada aqui, essa mudança? A senhora lembra? Lembro sim, mas a gente foi para a roça, né? A gente foi para a fazenda, que hoje fala Rio dos Boi, né? A Sururuca. Aí a gente foi para lá e Deus sabe como que a gente criou até 15 anos, né? Aí depois disso, aí a gente veio para a cidade, Campo Norte. E aí foi para estudar, né? E fomos crescendo, e aí logo casa uma, logo que é as mais velhas, e nós fomos ficando. Aí
Tem 70 anos. 70 anos não é muito dia, né, gente? Que eu conheço Campinorte. Graças a Deus. Muitos anos. Muitos anos, muitos anos. Sabe? Muito bom. Aí veio meus. Depois eu cresci, casei. Depois veio meus filhos, sabe? Maravilhoso. Hoje eu tenho só 2 filhos, igual todo mundo sabe, né? Um Deus levou e ficou 2. E meus filhos é minha vida, é minha vida, é minha vida, sabe? E depois dos filhos, ver os netos, ver as noras. E é a minha paixão e minha razão de eu viver, sabe? E o maridão, né? Que o meu maridão, Deus me livre. Primeiramente é ele, depois é os filhos. Então, gente, é só isso. Mas eu sou muito feliz, graças a Deus, com a minha família. Ali está minha nora, a irmã dela ali, minha neta, Deus, que Deus me deu. Sou uma família abençoada. Em nome de Jesus. Eu já ia falar que a nora preferida Quer falar? Agora? Parece que quer falar alguma coisa. Valeu. Ela aqui. Que eu posso pra ela? Ah, não, ela falou que você queria falar. Ah, não. É que eu tava falando pra ela. Não, então, boa noite, né, gente? Eu sou nora preferida da participante aqui convidada, né? Oh, meu Deus, cadê a Badia? Tem alguém aí? Mas, né? O Vanil disse vai dar confusão, viu? Ô, gente, desculpa. Mas é isso aí, né? Igual a dona Elza falando ali, como que chegou, como que foi tudo, né? Foi isso aí, a história de como começou, ela respondeu um pouco, como começou o Grupo Matinha. Vou falar um pouquinho, pode ser, Flávia? Como começou o Grupo Matinha. Então, meu sogro era carvoeiro, né, dona Elza? Eles faziam carvão e tudo ali. O Robinho era caminhoneiro, e eu casei com caminhoneiro, hein, gente? Vivia na boleira, muito bom. E aí, vendeu o caminhão, veio para Matinha, né? E começou ali com 4 mesinhas, daquele jeito igual a dona Elza contou. E realmente era assim, a dona Elza era cozinheira, eu ficava lá. Eu era a saladeira, o Robinho era o churrasqueiro, era assim, e era nós. Aí eu corria e eu ia limpar lá fora, porque eu era faxineira. Aí eu faxinava, porque não tinha ninguém por enquanto. Cleomar lembra de muita coisa. E aí a gente foi assim, né, que foi começando, e depois a gente arrumou outra cozinheira, a dona Elza fazia aquele feijão tropeiro, maravilhoso, que ela mesma começou. Então, assim, foi assim que começou a Matinha. E era servido, não era assim, igual hoje. Aí tinha aqueles pratinhos que vinha nas bandejinhas, e a gente marcava, servia daquela forma, mas era muito maravilhoso. O Marcos Paulo dormia, né, lá no chão. Por quê? Porque a gente tinha que trabalhar e era nós que fazia tudo. E a gente corria de um lado, corria por outro. E foi assim que a gente começou, junto com a família, o Rogério, né? Depois o Rogério foi para o acessório, né? Que nos deixou muito cedo, né? Mas e é isso aí, um pouco da nossa história. Estamos ali há 35 anos, né? Cada dia pedindo a proteção do Senhor para que possa nos guiar, né? Nos capacitar a cada dia para casa cheia de neto, né, dona Elza? Que é maravilhoso, os meninos, netos, bisnetos. E
É isso aí, sempre junto, né? E eu estou muito feliz da dona Elza estar aqui hoje, sendo uma das homenageadas aí. Parabéns para essas meninas maravilhosas, nosso prefeito, que isso aqui não é fácil fazer acontecer. E nós temos que valorizar, nós temos que participar e aplaudir realmente de pé essa equipe maravilhosa, que é a Fernanda e Flávia, toda a equipe. Muito obrigada. Eu quero voltar aqui um pouquinho, que fizeram uma pergunta apertada aqui para dona Luzia. Vamos ver se ela concorda comigo. Dona Luzia, eu acho que não, para as mães, os filhos são iguais. Mas tem uns filhos que paparica mais as mães, né? Ele acaba sendo mais... Tem uns filhos que faz, né? Tem uns filhos que tem mais atenção, que cuidam mais, aí acaba sendo um xodozinho da mamãe, né? Que ela fica sendo mais cuidada por aquele filho, já concorda? Eu vou fazer aqui uma pergunta para Mazinha. Mazinha, com a sua experiência de vida que você tem, o que você diria hoje para as mulheres que estão aqui presentes e as mulheres do nosso município de Campina Norte? É o seguinte, eu penso assim, que nós mulheres, as mulheres trabalhadeiras, que nós conseguimos fazer 5, 6 coisas de uma vez. Então, isso aí é muito importante para nós mulheres, né? E eu tenho, assim, muita paixão por Campina Norte, né? Porque é uma família minha, primitiva aqui, né? Então, eu trago muita tradição, assim, do meu avô, da minha avó, né? Que todo mundo conhece, né? Então, eu acho que isso é muito importante pra gente aqui, campinорtense, as mulheres, né? Que nós todos somos esforçadas, né? E vamos vencer essa parada. É isso aí. Muito bem, Lena, eu gostaria que você compartilhasse com a gente como foi a sua experiência de ter o primeiro filho. Né? Qual a sua experiência? O que você sentiu? Né? O que você diria também para as mulheres, né? Que querem ser mãe, que tem medo de ser mãe? Gostaria que você compartilhasse com a gente. Quem foi seu primeiro filho? Foi José Rony. Foi o Zé Rony? Ei, cadê o Zé Rony? Tá aí, né? Gente, naquela época a gente não tinha formação nenhuma, né? Não fazia pré-natal. Eu criei os 3 filhos sem ir nem uma vez no médico. Nem uma vez no médico. E pelo primeiro filho que você fez a pergunta, como a gente tinha vergonha de dar mamar, né? Então, não, primeiramente assim, ganhei em casa, né? Ganhei ele em casa. De primeiro tinha aquelas mulheres que vinham atender a gente, a parteira, né? Pois aí o Ori foi lá no Matão buscar a parteira. Foi uma parteira. Uma parteira. A minha sogra ficou mais eu, que a gente morava pertinho. Ela de lá do qual, nós de cá. E aí ele chegou, era umas 7h30. Aí a mulher chegou e falou, cadê a mulher que vai ganhar neném? Cadê a mulher? E eu cheguei assim, cadê a mulher que vai ganhar neném? Não tô vendo aqui. Me irritou tanto. Falei, essa mulher, eu vou ganhar neném sem ela ver. Ela tá abusando demais de mim. Mas falava assim, para irritar, para poder ajudar, né? E aí eu comecei a passar mal e ficava caladinha, dava para lá, para cá, para lá, para cá. Quando foi 10h30, eu tive o José Rony. Só assim, quando ele escutou, foi o choro dele. Ela estava lá na cozinha, mexendo, fazendo café. Olha, o Vinícius, Pois é. O Vinícius, vereador, me perguntou aqui agora que ele quer saber como é que buscava as parteiras. Era de carroça? Bicicleta. De bicicleta? Bicicleta. Tinha bicicleta. Tinha bicicleta. Já tinha bicicleta. Aí buscava a parteira de bicicleta. Buscava de bicicleta. E o Oripe era miudinho, 50 quilos, e a mulher pesava uns 80 quilos. Era. Uns 80 quilos. E Euripe, sua missão não foi fácil não, hein? Aproveitando a pergunta aqui,
Fernanda colocou, né, que a tia Lena é nossa tia, a gente é família de todos os lados. Lado do meu pai, ela é irmã do meu avô, né? E a senhora contou esse início de vida lá na fazenda, desse casamento, desses bars. Mas a senhora e o tio Ribs também são conhecidos como comerciantes, né? A época que eu já tava grandinho, que eu tava me entendendo por gente, já era a tia Lena do tio Ribs do bar. Então a senhora passa por uma transição aí, de vir da fazenda, ir para o comércio, começar a lidar com pessoas e comerciantes que estão até hoje. Conta para nós dessa experiência, como é que foi tudo isso. A senhora sempre teve uma casa muito cheia. Para quem não sabe, a casa da tia Lena, mas do tio Euripides era assim. Todo mundo que precisava vir para a cidade ia para lá. Todo mundo que precisava viajar, os filhos iam para lá. Eu e a Cleide, nós chegamos a ficar 20 dias na casa da tia Lena, para minha mãe ir para Minas visitar meus avós, né, Jalena? Então sempre uma casa muito cheia, tem uma transição de vir lá da fazenda, ir para uma vida comerciante, e são comerciantes até hoje. Como é que aconteceu isso? Como é que a senhora conta isso hoje? Com que sentimento, dificuldades encontradas? Gente, história comprida, viu? Com 3 anos de casado, um dia de domingo ele falou assim, vamos lá no Campo Norte procurar um jeito de nós ir. Nós só com o comércio. Mas como? Não tinha dinheiro. Aí, vamos lá, né? Nós chegamos aí, um pastor da igreja da Assembleia, ali onde o Mercado da Lena. Mercado da Lena. E aí, nós chegamos lá, já foi direto lá. Deus foi levando nós. Você vê. Aí chega lá, conversa. Aí o Ori contou pro homem, pro pastor. Ele tocava uma frutaria lá. Aí o Ori falou assim, eu vim aqui ver se eu arrumava um ponto de comércio, mas eu tô sem jeito de abrir comércio, porque eu não tenho nada. Não tem nada. Ele falou, opa, eu te vendo a minha frutaria. O Ori falou, mas como que eu sentada ao lado desse, como que eu compro? Ele falou assim, pela cara que eu tô vendo, sua, mas da sua mulher, nós faz qualquer negócio. A confiança, hein? Nós faz qualquer negócio. Aí começou. É tanto, eu não lembro mais, né? É tanto, você me dá, eu divido para você por 3 pagamentos. Não, eu não tenho o primeiro pagamento. Então como é que dá certo para você? Não achava nenhum jeito, como que dava certo, né? Não tinha o dinheiro, né, Lena? Tava difícil fazer negócio. Não. E aí, ele falou assim, vou fazer uma proposta para vocês, não tem jeito, nem pai não faz com filho. Eu vou vender para você, sobrar da despesa da semana, você passa para mim. Ou ele falou, mas e se não sobrar nada da semana? Ele falou, você não dá nada. Você não dá nada. E aí, foi desse jeito que nós compramos essa frutaria. E aí, para começar, o meu pai tinha uma bananeiral. Meu pai falou assim, Oripe, eu vou dar essa coleta de banana para você abrir a sua frutaria. Já tinha comprado, né? Aí o Oripe foi lá na roça, cortou, deu 70 caixas de banana. E foi rapidinho, nós viemos de mudança. E para morar. Nós aí para essa frutaria, mas morar onde? A Lena, vou arrumar vou alugar uma casa. Eu falei, não quero casa alugada, não. Arruma um ranchinho, não importa. Pode ser um rancho, mas casa alugada não quero, não. Então tá. E a primeira casa que nós moramos foi lá onde morava o Jainão. Lá onde morava o Jainão, tá lá a casa até hoje. A primeira casa que nós moramos. Nós chegou com a mudança aqui, era mais ou menos umas 2 horas, desceu os cachos de banana, e aí o Oripe já ficou na frutaria, eu segui com a mudança. Chegou lá, o Oripe já ficou começando a trabalhar. E eu fui, teve alguém lá que eu não lembro mais quem ajudou, descer as coisas, e a gente começou a vida, foi desse jeito. Como que virou mar?
Não, e aí na frutaria? Como é que faz para fazer dinheiro? Aí eu vou fazer beta, eu vou fazer pudim. Aí quem era meu vendedor de pudim? Eu fazia pudim para pôr na frutaria e para o menino vender. Quem era? Era o filho do... O Osmildo do Zé Gambira. Osmildo, que era o meu vendedor de pudim. Tava começando esse assalto Belém-Brasília. Ele ia lá para Belém-Brasília, né, para vender. Ele saía com a roda no sangue, ele voltava com a vazia. Eu já ficava cozinhando outras. Eu cozinhava duas. Uma no fogãozinho no terreiro, outra na fornalha, fogão caipira lá na cozinha. E a vida foi desse jeito, desse jeito. Aí virou um bar. E aí, o Oripe enjoou de tocar frutaria, vendeu. Vendeu Cansou a frutaria. de mexer com fruta. Hã? Cansou de mexer com fruta. Cansou. E outra coisa, ele buscava verdura, mas o Valdo Borges ia para Nápoles buscar. E aí, pro Zezinho, aquele Zezinho que morreu, e o Valdo Borges também vendia no mercado dele. E aí o Oripe ia junto, ele chamou o Oripe, vamos, você traz as suas verduras. E aí foi desse jeito. Aí o Oripe vendeu a frutaria e começou um bar lá naquela, onde está a sapera, onde é da afinada Dona Ana. Aí começou a mexer com bar. Ali, na frutaria também. Aí vendeu rapidinho de novo. Aí lá, eu falei pro Oripe, nós vamos fazer um ponto de comércio lá em casa, porque para não pagar aluguel. Ah, mas como? Porque não tem ninguém naquela rua. Lá não tem movimento, porque a gente mudou para cá. Ali onde nós morávamos era um trio de gato. Era ali, aonde vocês moram hoje? Nós morávamos. É onde nós moramos até hoje. Que era o trilho de gato, não era? Era avenida, mas era estrada. Aí você falou assim essa avenida até lá na nossa casa, dali para frente só tinha 6 casas. E lá pro lado do estádio era só rancho. Mas tinha rancho, você lembra? Mas tinha rancho, viu? Rancho? Aí, o que é esse rancho que você fala? É um... De palha, de babaçu. E aí, tudo bem. E aí, nós fez esse cômodo lá e começou o bar. Eu pensei, nossa, e agora se não der nada, que o Oribe não queria, né? Mas foi uma benção divina. Foi abrir o bar, aquele movimentão, 1h da madrugada, e eu tava matando frango para poder fazer coxinha. Porque não tinha galinha, como é que fala? De granja por aqui. Não tinha frango de granja. E nós comprava a galinha, e tinha um galinheiro e matava e fazia coxinha. E era essa vida aí. Era essa vida. Mas foi muito bom, viu? Foi muito bom. Deixa eu aproveitar aqui para agora eu quero saber da Mazinha. Agora eu quero saber da Mazinha agora, essa experiência aí. Mazinha, a gente sabe, eu acompanhei, conheço sua família, eu lembro do seu pai muito tempo no posto, da minha época, acho que já era o período de transição. E aí você tem também essa história dessa entrada, desse momento que você assume a vida como empresária ali. Conta um pouquinho para nós como que você lidou com isso. Foi de repente, foi depois da perda de seu pai, que você assumiu de uma vez? Conta para nós. Não, é o seguinte, meu pai toda a vida teve um sócio, né, que era o João do Posto. Aí Deus levou ele. Aí meu pai, ele nunca foi dentro de ficar em posto. Meu pai era mexia com colher arroz, né, essas coisas. Ele nunca foi de comércio, meu pai. Então o sócio dele que era. Aí assim que Deus levou meu pai, aí eu fui obrigada a passar lá para dentro. E aqui, como eu já comentei, tem 46 anos que eu tô lá. Tinha restaurante também, né? Mas o restaurante toda a vida foi arrendado, né? A gente tem restaurante, mas toda a vida é porque é apertado, né? A gente fica só na parte mesmo das bombas e hotel que a gente mexe, né? Então foi um peso muito bom para mim, muito pesado para mim, mas eu tô vencendo. Deus tá comigo, né? Que não é fácil, é uma carga pesada para mim, mas meu esposo. Mas Deus tá sempre ao nosso lado, nos abençoando, né? E é isso aí. Com Deus a gente vence tudo, né? Aproveita, Mazinha, e conta pra nós como que você conheceu o Salmo. O Salmo é o seguinte, ele já era da minha família há muito tempo, né? Porque a irmã dele foi casada com o Luiz, né? Que meu tio trouxe ele de Turmalina para trabalhar aqui em Campinorte.
E aí ele veio morar com a minha cunhada há muito tempo morando. E assim a gente começamos. Olhar um para o outro, e vai ali, vai aqui. Então é tanto. Seu namoro já pegava que na eu mão ou era igual não da sei, Cláudia? é um privilégio para meu esposo que eu nunca namorei ninguém. É. Isso para mim é um privilégio. Foi o primeiro namorado, que eu namorei e casei. Que hoje completa 38 anos, que eu já relatei, né? E estamos ali, vivendo felizes, né? Graças a Deus. Que ele é uma pessoa muito mansa, né? Eu sou estourada, mas ele não compreende. Eu ponho ele no 12. Mas bom que ele não reclama. É, mas a vida nossa foi assim. Então eu já conheço ele parente desde pequenininho, nós dois juntos, né? Então é isso aí, minha vida. Sei que eu gosto. E antigamente o meu tio Zé Pinheiro comprava castanha, né? Mexia com arroz, então tinha tudo assim sacado. Aí vinha aquela sacaria, assim, um depósito muito grande, né? Aí nós começamos assim, menino é custoso, né? Aí, aquele jeitinho nosso. E aí nós ia tirando a sacaria. Quando vi ficar só os dois lá no fundo da sacaria. Mas o trem era difícil, era tudo assim, né? Na malícia, não tem nada de malícia, né? E aí foi só aproximando, né? Aí ele enfrentou a barra para casar comigo e eu não perdi essa, não. E é isso aí, nossa convivência é muito boa. Muito bom, uma inspiração para nós também. Todas quatro têm uma história de vida de casado aí de muitos anos, né? Sendo exemplo para todos nós que estamos aqui, né? Na vida de casados também. Referência e inspiração, com certeza. Nós estamos já encaminhando para a finalização do nosso evento, mas a dona Lena disse que tem uma história interessante do noivado dela. Conta para nós como que foi esse noivado, as alianças, dona Lena. Isso. O nosso noivado foi engraçado também, viu? Foi engraçado, É. Nós mexíamos com fazer rapadura. Eu ajudava, eu sempre estava ao lado do meu pai, sempre. E aí, o pai foi passear lá na casa do Oripe. Numa quarta-feira, o Oripe pediu o casamento. E aí, rapidinho... Não, aí meu irmão estava junto. Meu irmão chegou e falou assim, Lena, o Oripe pediu o casamento do pai, pra você casar com ele. Falei, upa, mas que bom. Você já estava querendo, Lena? Você já estava querendo? Tava, saí de casa, porque em casa eu trabalhava demais e apanhava muito. Apanhava muito. E aí tudo bem. Com poucos dias, ele chegou lá em casa com a aliança. Que hora? Cedo. Nós madrugava para poder moer cana, né? Ele chegou lá cedinho. E aí... Não estava jeito de eu parar, estava pondo cana, né, no engenho. Quando eu parei, acabou aquele punhado, eu parei. Ele veio e falou assim, aqui que eu trouxe para você. Desse jeito? Bem romântico, né? Desse jeito, Lena. Aqui que eu trouxe para você. Aí eu olhei a aliança. Peguei caladinha, não falei obrigado, sabe? Era timidez. Só existia timidez nas pessoas, era mais esquisito. E aí... Mas aí seu pai não viu ele entregando, não, a aliança? Viu. E aí eu peguei essa aliança, pus no dedo. Mas estava linda. Nossa, mas tá bonita. Mas depois ele saiu, nós continuamos. E moecana. Continuei, o pai Jorge punha de lá, e eu pegava de cá, o bagaço. Só quando nós terminou, que nós parou, que eu e a minha aliança, fui lá, lavei as mãos e a aliança toda riscada. Gente, eu fiquei contrariada demais. No mesmo dia, minha aliança ficou toda riscada. Mas feliz demais com aquela aliança, viu? Foi assim. Muito bom. Dona Luzia. Dona Luzia, eu sei que a senhora faz uns queijos gostosos, uns doces, e que as pamonhadas na casa da senhora viram um evento de família.
Conta para nós como é a vida da senhora hoje, de aposentada, depois de contribuir tanto tempo, de trabalhar tanto tempo. Conta um pouquinho como é a vida da senhora hoje. Olha, minha vida hoje é cada dia mais maravilhosa. Não tem jeito. Quando eu falo assim, vem pra cá fazer pamonha, um já fala com o outro e aí um lá. Vai matar um porco, tudo, né? Tudo vira festa. É festa lá em casa, né? Aí, é assim, eu acho que cada dia na nossa velhice, na maneira do tempo de aposentado, é bom demais. Quando a gente trabalhava fora, a gente tinha as dificuldades, né? Não ficava muito com a família, mas agora sempre é nós juntos, né? Graças a Deus não tem nenhum que mora longe, né? Tudo perto até hoje. Eu dou muitos louvores a Deus por isso, né? Mas é tudo maravilhoso, né? Nós faz nosso doce, nós faz bolo, né? É tudo junto. Vai fazer um doce, vem pra cá fazer doce, né? E a gente faz. Agora queijo, eles não me ajudam a fazer muito não, viu? Eles não me ajudam, eles não estão lá para ajudar não, porque eu fico lá de manhã. De comer, Aí eles falam, mamãe, traz um queijinho para mim, meus netos, né? Traz um queijinho. Nossa, eu faço aquilo com toda alegria, né? Valeu a pena os desafios que a senhora enfrentou para formar essa família grande e abençoada. Valeu a pena o desafio. Valeu a pena o desafio de construir essa família grande. Nossa, valeu a pena e tá valendo até hoje. Gente do céu, é muito bom. Mas aí, falar assim da família, né? Eu queria responder a sua pergunta, né? Que eu não respondi, aí fica essa pergunta por último, né? Que a gente não respondeu. Mas aquele que vai mais lá em casa, outros que não, os outros não vai porque não tem jeito, né? Uns trabalham aí de aqueles lugares alternativos, 4 dias, não sei, 4 dias mais de folga, né? Aí a gente vê que não tem tempo. Outro tem um compromisso com o lago, que vai lá toda semana, né? É desse jeito, mas eu acho que no olhar deles, todos eles amam nós demais, sabe? Eu falo que né? Então tá bom, respondi? Não, tá ótimo. Respondeu sim, muito obrigada, dona Luzia. Para poder finalizarmos esse momento, cada uma de vocês, qual a mensagem que vocês deixam para as mulheres hoje, mais jovens da nossa sociedade? Vamos começar pela dona Lena e em seguida cada uma de vocês pode deixar uma mensagem. As histórias são inspiradoras e nós queremos ouvir qual a mensagem que vocês deixam para as mulheres mais jovens hoje da nossa sociedade. Aí eu tô assim meia sem saber, mas acontece, eu quero dizer assim, para as mães mais jovens, para ser muito fiel aos filhos, né? Fiel ao esposo, porque a gente vê tantos filhos sofrendo por separação dos dois. Traz muito sofrimento. Então, é muito importante a fidelidade dos dois. E a gente tem que ser sincero, né? Que Deus uniu, o homem não separa, né? Isso mesmo. Então, é uma coisa que é bíblico. E é que eu estava falando, né? Cuidar mais dos filhos, né? E hoje faz dó os filhos. Por quê? Todo mundo trabalha, as mães trabalham, os pais trabalham, e os filhos ficam com os outros. E aí o que acontece? Aprende coisas diferentes. Fora aquilo que a mãe queria ensinar e a mãe não tem tempo, né? Como ensinar. Então é isso que eu tenho, essas poucas coisas. Obrigada. Bem.
Dona Luzia. Olha, a mensagem que eu tenho para passar para todas as mulheres, em primeiro lugar, colocar Deus com vocês, colocar Deus na família. Sem Deus não tem jeito. Os momentos que eu já passei, nos momentos difíceis da minha vida, no meu casamento, eu sentava e olhava para o céu. Eu vou vencer, com Deus eu vou vencer, o Senhor vai me ajudar. Gente, porque se eu for contar um pouquinho das dificuldades daquela época também, tem mulher hoje que não suporta, e eu tenho certeza que não suporta. Mas busca Deus, coloca Deus na sua família, né? A oração para a gente vencer, que tudo na vida com Deus a gente vence. Tá? Isso é a mensagem que eu tenho para vocês. Não desista, né? Tá em dificuldade, vai em frente, né? Põe Deus na frente. Essa é a mensagem que eu tenho, que eu vivo, luto para viver com Deus, né? Então essa é a minha mensagem que eu tenho para vocês, e parabéns que eu falo para vocês, ser mulher, né, de luta, essas mulheres aqui, né, companheira nossa, mulher de luta, né? Que eu sei que todas que estão aqui, gente, já lutou demais e vai lutar com fé em Deus. Então, Deus que abençoa e coloca Deus no coração de cada um e de suas famílias. Gente, olha, eu desejo hoje, sendo o Dia das Mulheres, eu quero parabenizar todas as mulheres, principalmente as jovens, que Deus abençoa, que cada dia elas sejam aquelas jovens dependentes, sabe? Chega assim e o pai e a mãe tá aí junto. Ô papai, ô mamãe, aqui eu vim aqui te dar um beijo. Então eu quero desejar assim, cada dia, gente, os jovens, essas mulheres guerreiras que tá aqui presente. Então que Deus abençoa cada dia mais e dê, capacita a vida delas. Parabéns. Amém. Eu quero parabenizar todas as mulheres aqui que fez honrar nós aqui na nossa palestra, na homenagem nossa. E quero pedir para todas as mulheres que vamos servir a Deus com verdade, porque o Senhor Jesus deixou na Bíblia uma doutrina para nós mulheres. Vamos seguir com amor, porque a volta do Senhor está bem próxima, não está dando para esperar mais nada. Então, o que eu quero dizer para as mulheres? Vamos servir a Deus com todo o coração, porque a Bíblia está escrita aí, o que é que nós temos que fazer. Então vamos pegar, porque as coisas não estão fáceis. Então peço a todas as mulheres, vamos servir a Deus de coração. E quero parabenizar todas elas. Deus abençoe. Isso mesmo. Então, a nossa gratidão a cada uma de vocês que participaram da 5ª edição do Café com Prosa. Vai ficar registrado. Se alguém quiser assistir depois, é só entrar novamente no link, está gravado lá. E a gente agradece muito de vocês terem contado e compartilhado as lindas histórias de superação de vocês. E passo para a Fernanda fazer o encerramento, né, do Café com Prosa da 5ª edição. Nosso muito obrigada. Obrigado. Então, uma palavra também. Nós agradecemos vocês por compartilharem conosco um pouquinho da história de vida de vocês. É um pouquinho mesmo, né? Ainda ficou muito por dizer, porque vocês têm uma experiência, uma caminhada aqui na nossa cidade. Fica o nosso agradecimento a vocês pela presença. A nossa vida, a vida das mulheres, é uma vida de mais desafios, né? Hoje eu ainda estava comentando numa reunião de professoras e falando para elas, né? Se
Se estamos em casa, preocupação em organizar o lar, em manter tudo organizado, em liderar a família. Se trabalhamos fora, ficamos dividida entre o que fazemos fora e o que deixamos em casa, sempre aquela preocupação, né? Não dá para sair, ir para o trabalho, dar tchau e esquecer do que deixou em casa. Então, é correndo atrás, ligando, e claro, o que a dona Lena falou é muito importante, né? Essa referência das mulheres para os filhos, esse cuidado. Então, é preciso ter isso em vista sempre, dona Helena, esse cuidado, né? E esse dia ele é celebrado justamente pela resiliência feminina. A data do 8 de março, ela surge do protagonismo feminino, da luta pelo direito de voto, da luta pela participação, pelo trabalho, pela presença feminina no mercado de trabalho. Então, as histórias de vocês de superação, do primeiro parto sem informação, de fazer um parto sozinha, às vezes na fazenda, né? Sem ter o cuidado médico e sem ter as informações necessárias, de se casar muitas vezes sem muitas informações do que viria depois. Então são muitas histórias desafiadoras. E ainda hoje as mulheres passam por muitas situações de violência doméstica, agressões nas escolas, agressões na rua e diversas formas de abuso, né? Que sejamos sempre inspirações umas para as outras e que os homens presentes levantem também essa bandeira de cuidado e de atenção para com as mulheres e que, enquanto mães e também os pais, eduquem os filhos para que no futuro nós tenhamos uma sociedade mais acolhedora e mais receptiva, mais respeitosa para com as mulheres, né? Nós precisamos de uma sociedade que respeite o espaço da mulher, que entenda, né, que as mulheres precisam de serem respeitadas. Então é isso, fica o nosso agradecimento a todos que nos acompanham pelas redes sociais, também o nosso muito obrigada. A todos que se encontram aqui presentes também, muito obrigada. Ressalto a presença do vereador Vinícius, também aqui representando a Câmara, obrigada pela presença. Vanilara, que enquanto mulher também representa esse protagonismo feminino aí na política, atuando na Câmara de Vereadores. A todos que estão presentes aqui, o nosso muito obrigada. E eu passo a fala agora para o Cleomar fazer as considerações finais e encerrar o nosso momento. Então, mais uma vez, mais um ano, satisfação, agradecer a presença das famílias, nossa Câmara representada pelo Vanilara aqui, Vinícius Manduca, obrigado. A todas as famílias e a todas as nossas convidadas. É muito interessante que a gente sabe que toda ciência ela surgiu da experiência, né? Toda ciência veio da experiência, desde o início dos tempos. Então, nada melhor do que a gente falar com pessoas experientes, para passarem as suas experiências e nos deixar aí, cada vez, quanto mais a gente envelhece, a gente vai vivendo mais, a gente vai aprendendo mais e vai valorizando mais. Bastante interessante, fiquei muito focado na mensagem final de cada uma das nossas convidadas, né? Onde vocês falaram, a tia Helena falou muito bonito da fidelidade dos pais, principalmente da mãe, né? Das mulheres com os filhos. Porque nós todos somos filhos e nós sabemos que o nosso espelho, a nossa referência, se a gente precisar escolher um nome para determinar como único objetivo na vida e alguém que a gente quer cuidar, é uma mulher, é a nossa mãe em primeiro lugar. Então, a mulher, com o passo da evolução, como disse a Fernanda, no momento em que precisou marcar o seu espaço na sociedade, onde ela começa a entrar no mercado de trabalho com salários muito menores, e a partir daí de uma revolução foram surgindo novas histórias, e a evolução da mulher, ela traz também, né, para o homem o desejo de ter também cada vez mais uma mulher parceira, uma mulher que contribui com a vida do casal, uma mulher que soma, mas com muita estrutura, como deixou o recado das nossas convidadas. Deus acima de tudo. Fidelidade às famílias, não só da mulher, mas do homem também, que tem a sua mulher, que é a sua grande parceira, é que vai ajudar a construir o futuro e ter também um dia
o grande prazer de poder contar essas histórias aqui, com tantos anos de casadas, com os filhos, com os netos, e estão aqui nos passando essa experiência. Muito boa, muito gostosa de se viver. Nosso muito obrigado a toda a nossa equipe de governo de Campinorte. Em nome do governo de Campinorte, nós parabenizamos toda a mulher campinortense e parabenizamos a toda a nossa equipe de educação por mais este evento, e que ano que vem estejamos todos nós aqui novamente ouvindo mais histórias e experiências das mulheres que podem referenciar a mulher campinortense. Obrigado, boa noite a todos. Edmilson, entrega pra Luzinha. Ah, eu tenho uma lembrancinha, pode buscar? Tá no meu carro. Leite. Leite tá aí? Ele tem mulher. Pega a chave do meu Leite. Pega a chave do meu carro. Olha, rapidinho. Não, não só por isso, meu filho tá ali. Eu, 15 da Paracorém. E Deus, tá ali. Obrigado, Só um instantinho, vai. dia. Obrigado, senhora, pela Parabéns. Obrigado. Tá bom? Depois nós vamos lá comer um doce. A gente convida a família das convidadas, né, para tirar uma foto com elas lá no painel, tá bom? E fiquem à vontade, pode aproveitar bastante o coquetel. Vamos fazer. Fazer uma foto aqui nesse painel nosso.